Olá a todos, Graça Pimentel, falando direto de Los Angeles para vocês aí no Brasil. Hoje eu vou apresentar a vocês nossa expedição à Ilha de Gigantes, como gostamos de chamar, e que ocorreu no dia 25 de maio de 2016. Então, uma vez mais, faço as malas para a minha primeira expedição à Ilha de Páscoa. Para chegar lá, 30 horas de voo entre escalas no México, Peru e Chile, desde minha casa aqui onde vivo em Los Angeles, na Califórnia. Bem, em 26 de maio, nosso grupo conectou em Santiago do Chile, onde tomamos o único voo diário juntos para essa ilha mágica. Mais 6 horas do aeroporto Comodoro Arturo Benítez até a Ilha de Páscoa. Nosso grupo, além de mim, a pesquisadora Hilde Budai, vinda de Melbourne, na Austrália, e o capitão e também pesquisador André Reis de Molina, do Peru. Juntos nós percorremos 3.700 quilômetros até essa pequena ilha no Oceano Pacífico e finalmente nos dirigimos de encontro aos mistérios que cercam essa ilha. Essa pequena ilha de 163,6 quilômetros quadrados, como vocês podem ver, com sua capital Rangaroa, ou carinhosamente chamada apenas de a Terra dos Rapa Nuis. Nessa ilha existem 3 vulcões adormecidos, chamados Poique, Ranucal e Terevaca. A ilha tem o shape triangular e posiciona-se entre as ilhas mais remotas do planeta. De acordo com os guias locais, houveram 3 erupções vulcânicas há 1 milhão de anos que deram origem à ilha. Antes da minha primeira visita a essa ilha, li uma certa vez a respeito da trágica história envolvendo o canibalismo, devido à ausência de comida e à devastação de árvores. Entretanto, após alguns dias na ilha, começamos a conhecer os locais e muitos expressam que nunca houve canibalismo na ilha, pelo menos não pelas razões que os nossos livros acadêmicos de história afirmam. O canibalismo é apenas uma hipótese baseada na crença de que eles não possuíam árvores suficiente e que, por sua vez, extinguiram-se rapidamente pelos nativos. No entanto, todos os locais nessas ilhas do Pacífico são excelentes na pesca e em muitos outros recursos que definitivamente a gente não pode ignorar. Seria um crime contra a humanidade negar isso. Esta é a lição que absorvi através de todas as minhas experiências em viajar para vários sítios remotos e aprender com culturas diversas ao redor do planeta. O que fui capaz de aprender e entender nesses longos anos e com todas as ferramentas disponíveis e pelos meus melhores esforços por milhares dessas viagens que fiz, por livros de história ou oralmente através de locais, na maioria dos casos, é bastante contrário ao que aprendi nos anos do colégio. Talvez a lição aqui seja apenas confiar nas evidências, não é? Nos locais e, obviamente, em minha intuição. Essa, por sua vez, sempre infalível. Muitas das culturas desses sítios arqueológicos, os mais interessantes, eu diria, são considerados remotos e quiçá os menos explorados, né? Mas os mais excitantes para mim, com certeza.
Os voos, as longas horas e muita paciência é sempre apenas uma pequena parte do desafio, pois as caminhadas verticais, a pé ou a cavalo, em direção a esses sítios arqueológicos, são longas e o terreno muitas vezes de difícil acesso. Mas também não precisa ser desanimador, né, gente? Especialmente se você tem uma escolha entre usar cavalos ou caminhar. Nessa expedição, no caso, decidimos usar os cavalos em Tarrai e nos dirigimos para o noroeste da ilha por cerca de 3 horas, num total de 5 horas a cavalo até chegarmos à exuberante praia de Anaquena. Nesse caminho, passamos entre Rangaupea e Rangaoteu, onde fotografamos e documentamos várias ruínas, megalitos e moais. Em outro local, encontramos alguns moais ainda deitados perto de uma minúscula caverna com magníficos petroglifos que nos deixou claro a presença de evidências de civilizações extraterrestres no histórico dos Rapa Nuis. Essas evidências encontram-se obviamente espalhadas pelo planeta e a Ilha de Páscoa é mais um desses locais. Assim, nos concentramos também em um outro ponto arqueológico perto da cratera vulcânica de Ranoharaco, onde nela vocês podem ver as cabeças de moais com seus corpos ainda enterrados. Simplesmente de tirar o fôlego, gente. Não muito além, nos deparamos com a pedreira onde eles eram produzidos e onde ficaram a maior parte dos moais neste local, perto de Tongari, dando-nos a nítida impressão de que algo ou algum cataclismo invadiu a ilha e subitamente eles foram abandonados. Realmente muito intrigante. Em nossos relatórios pessoais, registramos as fotos de algumas cabeças dessas estátuas, nas quais os corpos já foram expostos por escavações e novamente recobertos. E ficou claro para nós que muitos deles provavelmente ainda possuem os seus corpos encobertos abaixo do solo. Mas as escavações nesse local estão definitivamente proibidas pelo governo do Chile. Com certeza, é um mistério para mim ter encontrado essa estátua única que foi um dia escavada e desvelado seu corpo, simplesmente porque as autoridades reivindicam que suas técnicas de preservação devem prevalecer. Bem, na minha opinião, o estabelecimento geralmente usa essa denominação de preservação como uma desculpa para sequestrar as pesquisas de campo e com isso passa a encobrir a total evidência que por sua vez acabaria em possíveis questionamentos futuros. Por parte tanto dos pesquisadores, bem como dos próprios turistas, né? Sem contar os guias turísticos, que são instruídos para mencionar apenas o superficial. E nessa hora, gente, penso que é assim que a história de uma civilização passa a correr certos riscos de perder-se através do tempo. Mas, entretanto, estamos aqui para mudar isso, não é mesmo? E temos ainda a favor os locais para corroborar e perpetuar a verdade.
Passamos muito tempo também explorando toda a plataforma dos Moais em Tongariro. Esses sítios incluem Arru Akive, Arru Tarrai, Arru Coterico, Arru Vaiuri, o complexo de Arru Rangakio e Arru Naunau. E finalmente, né, a majestosa plataforma de Tongariro, onde o Moai mais alto leva o nome de Paro, este com 33 pés de altura e 82 toneladas, gente. Vocês conseguem imaginar a magnitude disso? Bom, eu tenho certeza que sim. Estes Moais são tão deslumbrantes que continuamos a revisitar os nossos favoritos o máximo que a gente conseguiu nos 15 dias de expedição. O nosso grupo particularmente já apresentou ao público vários detalhes em milhares de fotografias publicadas na Austrália e Europa e que por sua vez foram já documentadas e catalogadas por apresentarem similaridades com outros pontos arqueológicos que certamente visitaremos e estudaremos num futuro bem próximo. As plataformas dos Moais me lembram de algo que me intriga há muito tempo: as pedras monolíticas e os templos com alinhamentos astronômicos não são limitados à Ilha de Páscoa ou ao Egito ou a Yucatán no México, por exemplo, mas estão relacionadas e vão de encontro a sítios arqueológicos por todo o planeta. Ainda mais interessantes são as técnicas usadas nessas pedras, que são idênticas à Bolívia e ao Egito. Vinapo, por exemplo, é um sítio onde ainda existem duas plataformas, a Arru Vinapo e Tahira. E uma vez que a gente chegou lá, nós contemplamos por horas a fio a parte da parede traseira da plataforma, que sem dúvida é tão deslumbrante como a parte frontal. Grande parte dessa parede megalítica, ainda mantida intacta por milênios de cataclisma, é realmente estupendo, gente. Essas paredes de pedra são tão finamente esculpidas, tão grandes e muito parecidas com as encontradas nas paredes pré-Inca em Machu Picchu e no Templo de Osíris no Egito. Dados alinhamentos astronômicos, tamanhos monolíticos e técnicas de construção de pedra, definitivamente existe uma grande semelhança impressionante entre eles. Os blocos de pedra de Arru Tahira, por exemplo, são construídos e polidos com tanta precisão que muitos pesquisadores, expedicionários e arqueologistas coçam a cabeça tentando juntar pelo menos algum dos pontos desse imenso quebra-cabeças. Há uma pedra minúscula em particular que se ajusta entre essas pedras monolíticas e que foi sem dúvida criada por uma mente brilhante com um alto grau de conhecimento de arquitetura e tecnologia. Essas pedras são tão perfeitamente cortadas e ajustadas que uma folha de papel não consegue ser introduzida entre uma a outra. Se a engenharia matemática e extraordinária mistifica as melhores mentes nos dias de hoje, o que dizer dessa sobre o autor ou arquiteto que viveu nessa ilha remota, numa época muito distante, onde as ferramentas eram tão primitivas, né? Onde eles poderiam ter conseguido essa tecnologia para recortarem esses megalitos, bem como de que maneira foram transportados através da ilha. Lembrando que há apenas uma pedreira na ilha toda. Então ficam as perguntas, né? Como foram transportadas, como seria possível ter sido usado um processo de levitação, por exemplo, como foram esculpidas, qual a maquinaria usada e por que foram abandonadas subitamente. Existe um mito nessa ilha sobre a energia mana. Uma lenda passada através de ancestrais sobre uma civilização extraordinária, de construtores magníficos, verdadeiros gênios, né? Deuses que do céu vieram e que por sua vez ensinaram o povo da ilha
sobre megalitos que flutuavam com a aplicação de uma determinada força energética. O povo Rapa Nui, o povo local da ilha, faz referência a essa energia chamando de mana. Contam que essa energia mana costumava levitar o moai da pedreira Ranoharaku para vários pontos da ilha. Mais uma consistência que a gente encontrou em outros sítios arqueológicos, que posso citar aqui no caso, como o famoso Castelo Coral, aqui na Flórida, nos Estados Unidos, onde foi usada a levitação dos megalitos, né? A levitação também usada em megalitos através dos sons pelos monges tibetanos, a lenda em Gunung Padang, na Indonésia, sobre pedras flutuantes. Então, pergunto a vocês, né? Isso tudo é mera coincidência? Essa ideia de que nossa Terra tem algum tipo de força, as linhas leis, por exemplo, que os antigos sabiam capturar para ajudar no transporte desses megalitos. Outra comparação cultural interessante, que é importante vocês saberem para juntarem seus pontos, é que a energia esta, chamada pelos Rapa Nuis de mana, também é chamada prana, a força da vida em sânscrito pelos hindus, né? O Chi Ki, a energia da força vital por parte dos chineses, e também a mesma essência de energia Ki usada na acupuntura, Qigong, Tai Chi e o Reiki, né? Seria essa outra parte perdida da verdadeira história do nosso planeta? Bom, fica sempre uma pergunta, né? Com certeza, essa ilha mágica e misteriosa nos trará de volta para uma segunda expedição, que já está sendo programada, para que assim a gente possa continuar as nossas explorações. Para nós, permanece o fato de que esses colossais gigantes, conhecidos por moais da Ilha de Páscoa, são eternos e indestrutíveis, os verdadeiros vigilantes do tempo. São os verdadeiros detentores de todos os segredos dessa terra mística, com uma história trágica no passado, mas que jamais foi esquecida por aqueles que estão procurando conhecer a verdadeira história do nosso planeta. A história é essa, que é muito diferente do que contam os nossos livros de história. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham apreciado. Um beijo, um abraço apertado a todos vocês e até o próximo vídeo. Namastê. Mai koe i muri au